Bom dia, senhores. Dando seguimento aqui à nossa reunião de julgamento de maio de 2021, vamos agora tratar dos processos pautados para a tarde deste dia 12 de maio. Com a ressalva aqui de que o colegiado não está completo, né? Como regra, são 8 assentos na turma. Nós tivemos a saída do conselheiro Sávio, que deixou de compor a turma como conselheiro titular, passou a condição de conselheiro suplente, portanto temos um cargo, uma cadeira vaga, e ainda a ausência do conselheiro Daniel Melo, que infelizmente, por problema de saúde, não pôde participar da nossa reunião deste mês. E, portanto, os processos do conselheiro Sávio já haviam sido retirados de pauta, o conselheiro, quer dizer, nem foram pautados, foram retirados antes da publicação da pauta, portanto, eles já não figuram na pauta, mas os processos do conselheiro Daniel Melo, eles figuraram na pauta e terão o apontamento de retirada de pauta em razão da ausência do conselheiro, com a expectativa de que sejam inseridos na pauta de julgamento da reunião subsequente. Aqui é a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e os membros presentes, todos titulares, são, na ordem de votação, a conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Sendo certo que essa falta de um conselheiro e uma cadeira vaga na turma não impacta a paridade entre representação de FIS e contribuinte, já que nessa formação com 6 conselheiros, somos 3 conselheiros da Fazenda, 3 conselheiros do contribuinte. Vamos iniciar, portanto, como disse, pelos os processos pautados para esta tarde, do dia 12 de maio, e começando pelo processo 68, processo da contribuinte Maria Cristina Jacó Correia, processo de relatoria do conselheiro Fernando Gomes Favacho, a quem passa a palavra, e, por favor, para a leitura de relatório e voto. Bom dia, senhores, bom dia. Esse processo de número 68, em que a recorrente é Maria Cristina Jacó Correia, ele inicia no relatório com um auto de infração lavrado após um procedimento fiscal referente aos anos de 2003 e 2005, em face de irregularidades apontadas quanto à aplicação do regulamento de imposto de renda, especificamente movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Consta que existe uma conta conjunta com Fátima Regina Santos Jacó, e que esses créditos discriminados nos status bancários referentes aos exercícios de 2004 e 2006 caracterizaram omissão de receita por presunção legal. E aí dividiu-se os créditos por 2, dado que são 2 contribuintes as responsáveis pelas contas. Em sede de impugnação, a contribuinte esclareceu que a fiscalização orientou toda a sua atividade em torno da outra contribuinte, cujo termo de verificação fiscal é distinto, o que violou seu sigilo bancário e que a multa de 75% é confiscatória. No acórdão da segunda turma da DRJ-BEL, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo o crédito tributário, se acordou pela presunção de omissão de rendimentos do artigo 42 da 9.430 e que a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação, o que ressalta afirmando que não há caracterização contra atos administrativos que não são decisões e nem despachos. Então, está falando da regularidade do procedimento fiscal, né? Ou seja, que seria oportunada a ela a defesa. E cabe destacar na folha 129 que se escreve, em verbes, em 25 de 10 de 2008, foi apresentado o pedido para prorrogar o prazo dos termos de intimação acima referido em 30 dias, indeferir o pedido, pois o deferimento comprometeria o encerramento do procedimento fiscal, já prejudicado em muito em razão da senhora Fátima, que é outra, não ter cumprido o seu dever de atualizar o domicílio junto à Receita.
a fiscalização entendeu que esse pedido era desnecessário, não ia alterar em nada no procedimento fiscal. Já no recurso voluntário, a contribuinte disse que a divisão de fiscalização não entregou cópias do PAF, que indeferiu arbitrariamente o pedido de prorrogação de prazo, que o termo de verificação da Fátima Regina era diferente do termo de verificação da hora contribuinte recorrente, e que não foi objeto de julgamento em primeira instância administrativa a aplicação da multa confiscatória de 75%. Esse aqui eu me detive um pouco mais nesse ponto. Por quê? Vamos ao voto. Sobre o cerceamento do direito de defesa, inicialmente eu conheço o recurso voluntário, foi protocolizado no prazo. Não voto pelo cerceamento do direito de defesa, porque não houve essa recusa de entrega de cópias, inclusive as folhas 148, é possível ver que tem uma solicitação de cópia lá com pagamento da guia, então não existe um comprovativo de que não foi entregue as provas, as cópias. Sobre o indeferimento do pedido de prorrogação, entendi as razões da primeira instância, da autoridade, porque para que era o prazo? Era para trazer informações dos bancos. Os bancos não conseguiriam trazer de forma individualizada os valores creditados em contas de depósito ou investimento. Assim como eles disseram lá, comprovar a origem de depósitos não é tão somente comprovar de onde veio o dinheiro, mas comprovar a natureza dos ingressos, coisa que o banco não conseguiria fazer. Esse é o verdadeiro significado de comprovar a origem. Então, nesse sentido, como em nenhum momento a contribuinte refuta a questão, ou seja, em nenhum momento ela comprova pormenorizadamente os depósitos e, mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, eu entendo como a fiscalização entendeu em primeira instância, ou seja, para indeferir esse argumento de nulidade por recusa no pedido de prorrogação de prazo. Sobre a nulidade do mandado de procedimento fiscal, se nós olharmos mais devagar, por ordem cronológica, a reconstituição dos fatos, pus uma tabela que mostra que não houve falta de fiscalização, nem houve preterição do direito de defesa, porque existiu uma fiscalização sobre Fátima Regina Santos Jacó e também existiu uma fiscalização sobre Maria Cristina Jacó Correia, hora recorrente. Na folha 115 dá para ver que tem um termo de intimação fiscal. Na folha 124, a manifestação da hora recorrente para entregar a carta encaminhada aos bancos, solicitando identificação e comprovação da origem dos lançamentos. Na página 130 também tem um termo de intimação fiscal. E na página 114, a juntada de folhas do processo, em que figura como interessada a Fátima Regina, que é outra parte, em razão da responsabilidade solidária. Ou seja, entendi que a Maria Cristina Jacó Correia, co-titular da conta e hora recorrente, foi regularmente intimada a prestar esclarecimentos quanto aos anos, independente da intimação da titular Fátima Regina Santos Jacó. Além disso, e um ad argumentando, na verdade, esse tipo de vício no mandado de procedimento fiscal, que ela chama de vício, nem geraria nulidade do lançamento, e colaciono aqui julgados já de 2016 e 2019 do CARF. Por fim, quanto à multa de 75%, adianto que nós não podemos alterar esse valor, essa porcentagem. Por outro lado, entendo o argumento da preterição do direito de defesa. O que ocorreu aqui é que, na primeira instância, não se avaliou isso. E, aliás, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo da página. Entendo, por um lado, que a decisão de primeira instância, que não enfrenta todas as razões da defesa, é nula por preterição de direito de defesa, que há omissão da autoridade em consignar na decisão os argumentos que embasaram suas razões para decidir, e que julgar de forma diferente é admitir haver recurso sem que haja curso. E não poderia passar em Alves porque teve uma longa discussão da alíquota de multa. Todavia, e aqui é um momento que eu pediria mais a observação de vocês. Todavia, irregularidades, esse é o meu entender, né? Incorreções e omissões
que não importam em nulidade, quando não influírem na solução de litígio, devem ser, não caberia, vejam só, não cabe à autoridade julgadora a remissão de valores a título de multa e juros e nem anistia de multa aplicada. Em outras palavras, se esse argumento tivesse sido analisado com mais vagar em primeira instância, ele não poderia ser julgado de forma diferente, ou seja, não cabe à administração pronúncia sobre inconstitucionalidade de lei. Então, por isso, deve ser mantida a multa de 75%. Então, a meu ver, em nada poderia mudar a decisão de primeira instância caso o argumento tivesse sido analisado. Então, dessa forma, preferi entender que não houve preterição do direito de defesa. E, nesse sentido, negaria provimento. Nego o provimento. Senhores, considerações? Presidente, coincidentemente, quando o conselheiro Fernando estava narrando aí as histórias, tudo me pareceu muito, né, familiar. E nós julgamos o caso de Fátima, da outra contribuinte, em março. Acho que foi uma sessão antes de Fernando entrar aqui, não foi? E era meu, eu estava lembrando, rapaz, os argumentos muito parecidos, a mesma questão, tal, entregar cópia, isso e aquilo. Aí eu fui atrás e peguei aqui, nós julgamos o caso dela em março desse ano, o acórdão número 2201008571 de minha relatoria, e naquele caso, os mesmos argumentos, mesma coisa, né? E nós negamos provimento também ao recurso. E tinha essa mesma questão aí da multa? Não tinha essa questão da multa, não. Nós não nos debruçamos sobre isso. A questão ali foi realmente a nulidade, porque faltou, disse que faltou entregar cópia, mas na verdade não eram cópias que ela queria os pediu prazo para pegar os extratos, mas os extratos já estavam nos autos. Enfim, questão do domicílio fiscal, que ela foi um trabalho muito grande do fiscal para intimar a contribuinte Fátima Regina. E fora isso, as questões de mérito, como a quebra de sigilo bancário e a alegação de que os depósitos teriam origem comprovada, mas alegações genéricas. Ok, eu estou dando uma olhadinha aqui, porque o Fernando faz uma afirmação sobre aquela questão do significado, do real significado do termo origem, né? Eu só queria dar uma olhada como que está isso no próprio auto. Que é assim, Fernando, a gente já se debruçou sobre essa questão e essa tua afirmação é uma afirmação já comum, né, de que quando se pede para o contribuinte comprovar a origem, o que se pretende é que ele comprove a origem e a natureza, né? A minha avaliação é de que origem é origem, natureza é natureza. Não dá para eu analisar essa expressão, né, com um significado diferente daquele que o próprio dicionário dá para ela, origem de onde vem alguma coisa, né? De onde provém. Então, agora, identificada a origem, aí sim a gente precisa saber da natureza para, se for o caso, aplicar, porque aí eu já não falo mais em aplicação do 42, ou pelo menos como omissão de rendimento caracterizado por depósito de origem não comprovado. O que eu falo, porque o 42 fala, se comprovada a origem, vai para a regra geral. Então, eu preciso saber da origem para que eu possa identificar a regra geral, né? E não mais tratar da presunção de omissão de rendimento. O que acontece normalmente é que o fiscal pede as duas coisas. Ele pede para comprovar a origem ou deixa isso claro, apontando o fundamento de as outras
não só o 42 da 9.430 e tal, mas, então eu acho que o contribuinte é obrigado a aclarar origens. Não concordo, eu só acho que essa construção de que origem tem esses dois. E eu até já escrevi isso, tem alguns votos que eu falo sobre isso e tal, mas essa construção de que origem quer dizer origem e natureza, para mim, ela não é adequada, entendeu? Mas, na verdade, o que se tem na essência, que eu não vou procurar aqui, mas o que se tem na essência é isso, é que o fiscal busca essas duas informações. Olha, comprova aqui e isso sempre se deixa muito claro, entendeu? No curso do procedimento. Eu acabei não achando aqui o termo de intimação originária, só para dar uma olhada no estilo, porque assim, já votei pela improcedência de um lançamento em que a fundamentação legal era exclusivamente vinculada ao 42 na 9.430 e de um lançamento que o fiscal identificou a origem. Né? Ele identificou a origem e falou assim: isso aqui é omissão de rendimento porque o contribuinte não comprovou a origem quer dizer natureza e mesma coisa. E não é. Se ele tinha identificado a origem, ele tinha que dar um passo à frente. E o passo à frente está no próprio 42 da 9.430, tributar de acordo com a natureza. Então, se ele identificou que veio da empresa tal, era a situação que a gente tratava na época, ele identificou que era da empresa tal, e aí tudo bem, ele vai lá na empresa e intima a empresa. Ó, e aí, isso aí tu pagou por quê? Por que motivo? Aí já não é não é na presunção. Agora, nesse caso especificamente, né? Ele falou que era presunção e fundamentou no 42 da 9.430. Quando ele fundamenta em outras regras, que são as regras gerais, eu entendo até que o lançamento está ok, por mais que eu não concorde com essa construção, entendeu? Porque ele vem trazendo a fundamentação das outras regras de incidência tributária, que é a regra geral, né? A regra geral, você recebeu e teve rendimentos, a regra geral é a tributação, a exceção é a isenção, a exceção deve ser comprovada. O contribuinte não comprova que é isento, então toca para frente. Mas quando o fiscal fala que ele está lançando por presunção do 42.9.430 e ele identificou a origem, ele não cita a fundamentação legal de nada, para mim o lançamento tá maculado por não concordar com essa questão. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente pode tratar num outro momento, mas é só para deixar claro, porque pode ser que venha, em uma outra situação, venha um lançamento com em que se discute essa questão da origem, eu voto de forma diversa. Presidente, o termo de intimação fiscal está na folha 115. Nesse caso aqui, ela não comprova a origem, não é isso? Então, nesse caso, Perfeito. ela não comprovando a origem, tá tranquilo. Vai ser o 42 mesmo e não tem jeito. Aí é a presunção. O que eu estou comentando é que no caso específico que a gente tratou e que inclusive eu fui o redator do voto vencedor na época, era uma situação desse tipo, em que o contribuinte falava para o fiscal assim: olha, esses valores que entram na minha conta, eles vêm da empresa tal, que é uma empresa da minha mulher, e que eu ajudei, eu fiz uns aportes lá para poder botar em dia as contas e tal, então fiz vários depósitos lá, e aí acabou gerando um crédito para mim. Quando a empresa começou a andar, ela começou a me devolver, então ela está devolvendo esses valores, e o fiscal identifica que de fato veio da empresa. Só que aí ele diz que é origem não comprovada, porque origem tem o mesmo sentido de natureza também. Mas, nesse caso especificamente, foi pedido para comprovar a origem, ela não comprova, não tem jeito, né? Mesmo que a gente entre nessa história, talvez nem precisasse entrar nessa questão de origem e natureza, porque se você não comprova a origem, não comprova a natureza desse evento. Agora,
não comprovada a origem no curso do procedimento fiscal, se o camarada comprova a origem depois no curso do julgamento, do litígio, aí é outra coisa. Porque aqui nesse caso, presidente, ela pediu prorrogação de prazo para fornecimento de documentação. A documentação que ela iria fornecer é documento do banco, né? Que ia mostrar todo o extrato, a entrada, a origem e tudo mais. E o fiscal entendeu que isso era desnecessário. Nesse caso, ela iria comprovar a origem, mas não a natureza, a meu ver. Sim, a questão é que normalmente o documento do banco, em raras exceções, o documento do banco realmente não comprova de onde veio, né? Porque está lá, depósito de cheque, crédito não sei o quê, DOC, TED. Em algumas situações diz que é TED da empresa tal, TED do fulano de tal. Mas, de todo modo, a questão, ela está falando, olha, não prorrogou o prazo. Já teria dado prazo para ela pegar e juntar essas informações. Só que quando ela junta essas informações no curso do litígio, aí já não precisa, aí já não resolve mais a origem. Indicar só a origem, né? Porque você imagina o camarada, e a gente já discutiu isso várias vezes na turma. Estou comentando com o Fernando, que o Fernando está a segunda participação dele no colegiado. Imagine o contribuinte recebe sei lá, tem um crédito na conta dele de 1 milhão. Aí o fiscal fala de onde veio. Aí ele fala assim, não, me dá prazo aí. Aí vai empurrando, empurrando, não responde. O fiscal, ó, o camarada não respondeu, eu vou considerar que é um crédito de origem não comprovada. Aí o contribuinte apresenta a impugnação e fala assim, olha, esse valor veio do posto Tijuquinha, não é isso, Rodrigo? Esse valor veio do posto Tijuquinha. Aí a gente fala assim, agora já comprovou a origem, então está tudo certo. Não. Se ele tivesse comprovado no curso do procedimento que o valor veio do posto Tijuquinha, o fiscal dava o passo seguinte, quer saber qual era a natureza. Agora não, agora ele falou assim, olha, o valor veio do posto Tijuquinha. Falou, tudo bem, mas agora eu quero saber a natureza. Porque para você excluir de tributação, tem que demonstrar para mim que tributou de outra forma, ou não é tributado o valor. Porque senão ficaria fácil para o contribuinte. Em todo caso, ele não respondia nada, deixava o fiscal fazer o lançamento por depósito de origem não comprovado e vem e apresenta a origem, mesmo que não tenha sido tributado, a gente derruba o lançamento, né? Então, por isso que no curso do litígio, de fato, se ele foi tributado como de origem não comprovada, ele vai ter que comprovar. Ele comprovando a origem vai precisar comprovar a natureza também. Mas, enfim, esse é o posicionamento majoritário na turma, acho que unânime na turma, né, Rodrigo? Estou falando com o Rodrigo porque o posto Tijuquinha era dele. E, assim, só para já emendando, pegando o gancho, ontem teve um caso, não sei de quem foi a relatoria, se foi do próprio presidente, que justamente, ou se foi do Fernando, que teve uma análise dos valores, e um dos valores lá, o fiscal viu que era de pessoa física, né? Aí fez, não, isso aqui vou tributar aqui na pessoa física. Aí, ou seja, ele fez presunção de tudo e pegou um só que ele viu qual era a origem, comprovado a origem, ele lançou com base no... Isso, exato. Senhores, e nesse caso aqui desse fato de que não houve um pronunciamento direto sobre a multa de 75% em primeira instância, mas o argumento de que haveria, o contribuinte alegou que era preterição de direito de defesa, já que o argumento não foi devidamente analisado em primeira instância, mas eu entendo que não poderia ser julgado de forma diferente por contrariar a súmula. Nesse caso, vocês entendem que há presunção do direito de preterição de direito de defesa ou não? Ou que eu deveria, vamos dizer assim, pedir para que voltasse para a primeira instância para que reanalisasse um argumento que já está simulado? Alguém quer comentar? Eu acho que o encaminhamento que o conselheiro Fernando deu tá bem coerente, né? É uma análise que não cabe foge à competência da esfera julgadora. Então, assim, né, por mais que não tenha sido analisado, tal, é voltar para ele dizer que não pode analisar. Quer dizer que não pode analisar, mas que não pode fazer nada quanto à multa, que é a aplicação de lei.
Nesse caso, eu sempre utilizo a questão lá do princípio da razoabilidade, né, como diretriz de bom senso, que não faz sentido eu devolver um processo para que alguém fale alguma coisa que eu já sei o que vai ser. Porque o fiscal, de fato, a DRJ não vai fazer nada diferente, porque ela está vinculada exatamente ao que prevê a súmula CARF, de que é uma súmula vinculante para toda a administração, de que não cabe essa avaliação, né? Então, não faria sentido, seria, né, o que eu sempre falo, o princípio da razoabilidade, dar mais valor à letra fria da norma do que propriamente ao seu espírito, né? Então, a gente vai falar assim, não falou, vai ter que devolver porque houve preterição. Não houve preterição, porque ele não faria diferente, e assim, eu acho perfeita a sua colocação. Eu concordo integralmente com ela, Fernando. Obrigado. Senhores, então podemos ir ao voto? Conselheiro Fernando negando provimento ao recurso voluntário no item 68 da contribuinte Maria Cristina Jacó Corrêa. Por favor, como vota conselheira Débora? Eu acompanho. Então, nessa questão da multa, você vai mudar, ele vai mudar? Porque Sim. ali ele estava... Concluiu por devolver para a DRJ, né? Mas ele caminha então, nesse outro sentido, de negar provimento. Então, eu acompanho. Peraí, no sentido aqui eu não devolveria para a DRJ, no meu caso. Porque na tua minuta você colocou no final dela e voto, então, pela nulidade da decisão de primeira instância que não enfrenta todas as razões da defesa. Ué, acho que eu mandei... Tu deve ter mandado o arquivo errado. Eu mandei o arquivo errado, então. É porque eu mudei esse final. Eu ia fazer isso. Gente, eu peço mil desculpas, eu vou mandar agora Não tem problema. Mas é isso, eu não... Eu voto, você pode mudar ele no curso do julgamento, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas é porque eu ia votar desse jeito, inclusive, por isso que eu estava com dúvida, né? Tá exposta a dúvida aqui, mas eu vou já julgar, vou votar já como... Conforme você leu aí. Conforme eu li, pela nulidade mesmo. Você pode substituir o arquivo só para fim de registro aqui. Vou fazer isso, sim. Do arquivo correto, mas sem o desespero, que já passamos por esse caso, tá bom? Tá bom. Então, conselheira Débora acompanhando o conselheiro relator, conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Francisco. Eu também acompanho. Ligo. Bem acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acolhe o colegiado por unanimidade de votos negar provimento de recurso voluntário. Próximo processo, Luiz Antônio de Oliveira, item 69, processo 2006, final 2006-14, relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Tá. Esse caso aqui é um lançamento referente ao imposto sobre a renda, pessoa física, ano calendário 2001, comissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada também. Contribuinte apresentou impugnação, a decisão julgou o lançamento procedente, a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado da decisão, apresentou recurso voluntário que, em apertada síntese, alegou quebra do sigilo fiscal e ilegalidade da utilização dos dados da CPMF, e que os atos e procedimentos forem inconstitucionais e ilegais, e movimentação bancária não prova renda tributável. Na verdade, não trouxe nenhuma alegação diferente desses casos. Então, nas matérias em que se aplicam a súmula CARF número 2, questão de constitucionalidade ou ilegalidade de norma, uma quebra do sigilo bancário que seria ilegal e inconstitucional, artigo 5º da Lei Complementar 105 de 2001, então, súmula CARF número 2, que não dá para apreciar inconstitucionalidade, a questão da quebra do sigilo bancário, aquela questão do recurso extraordinário lá, 301, 314, com repercussão geral.
Então, também não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto, e a questão do lançamento efetuado apenas com base em depósitos bancários, aquela questão do 42, da Lei 9.430, teria que trazer provas e tudo mais, e aí, na minuta que eu deixei lá, não tem uma parte que eu coloquei agora, que ele fala o seguinte, o contribuinte até fala, a respeito da documentação dessas operações, o contribuinte não possui nada, pois ele apenas intermediava a venda e compra do produto, no caso o álcool, ficando a responsabilidade pela emissão das notas e documentação das operações a cargo das empresas compradoras. Então, aí ele até confirma que não tem prova nenhuma para apresentar. Então, eu estou conhecendo o recurso e negando provimento, presidente. Senhores, considerações? Tem e aí já uma questão que já podemos, né, podemos começar a tratar quando o contribuinte traz esse tipo de argumento, né, de que impossibilidade de lançamento com base exclusivamente em depósito, é que esse tema foi objeto de um recurso julgado recentemente um recurso extraordinário julgado recentemente pelo STF, né, e que ficou assentada aí a possibilidade embora, acho que se não me engano, se não estou enganado, o relator era o ministro Marco Aurélio, que votou pela impossibilidade, mas ele acho que acabou vencido nessa questão. E deixa eu ver se eu consigo. A tese de repercussão geral fixada foi que o artigo 42 da 9.430 é constitucional. Só isso. Se não estou enganado. Tema 842. Recurso extraordinário 855.649. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo desprovimento do recurso, sob o entendimento de que a norma não amplia o fato gerador do tributo e não ofende o direito ao sigilo bancário. Presidente, o senhor pode repetir o número do recurso, por favor? Recurso extraordinário 855.649. Obrigada. Tema 842. Estou fazendo essa pesquisa aqui rápida, né? Pode ser mas é só para chamar atenção para esse fato, né? Senhores, considerações adicionais? Então podemos ir ao voto. O contribuinte não questiona, não traz matéria de fato para combater a exigência e apenas vem com os argumentos de direito que a gente normalmente já acompanha e que normalmente os entende improcedente. Nesse sentido, o conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Tá. Francisco? Eu acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde o membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 70 e 71, processo do conselheiro, relatoria do conselheiro Daniel Mello, que, como disse já no início da nossa reunião desta tarde do dia 12, em razão da ausência do conselheiro relator, os autos foram retirados de pauta e serão incluídos automaticamente na reunião de julgamento subsequente. Próximo processo, item 72, é um processo que tem indicativo aqui de videoconferência. Como nós estamos antecipando aqui um pouco a nossa reunião, nós vamos passar por ele, voltaremos no momento em que o contribuinte já esteja presente para fazer a sua manifestação, e passamos ao processo 73, Mário Sérgio Pinto Teixeira, processo de relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Também é uma auto-infração
lançado sobre imposto sobre a renda da pessoa física nos calendários 2003, 2004, 2005. Depósito bancário de origem não comprovada, omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte apresentou impugnação. A decisão da DRJ manteve o crédito tributário, julgou a impugnação improcedente e também alegou, em síntese, que os depósitos bancários não configurariam renda. Basicamente, não trouxe nenhum documento na linha do que restou decidido no processo anterior também. Até faz algumas alegações, mas nenhuma comprovação aí de comprovar a origem. E nesse sentido, Douglas, você está caminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Isso, estou negando provimento. O anterior, né? Isso. Senhores, por favor, considerações? O argumento foi que depósitos bancários não configuram renda. Então, podemos partir para o voto. Como vota a conselheira Débora? Conselheira, estou negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho. Parita acompanha também. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanha o conselheiro relator, e assim, no item 73, processo final 2701, do contribuinte Mário Sérgio Pinto Teixeira, acordamento colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Processos 74 e 75 são processos de relatoria do conselheiro Daniel. Como disse anteriormente, o conselheiro não teve a possibilidade de participar da reunião, e assim os autos foram retirados de pauta e serão incluídos automaticamente na reunião subsequente. Próximo processo, item 76, Silvio Osni Vieira Júnior, processo de minha relatoria. Também um processo relativo à omissão de rendimento de depósito bancário de origem não comprovada, e o contencioso tem origem no auto de infração de folhas tais, do qual faz parte do termo de verificação, cuja leitura evidencia que a autoridade fiscal constatou omissão de rendimento caracterizado por depósito de origem não comprovada, já que devidamente intimado o contribuinte não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em contas de depósitos, os quais eram movimentados em conjunto com o senhor Silvio Osni Vieira e Blue Metal Comércio de Metais. Ciente do lançamento, pessoalmente, o contribuinte apresentou impugnação em que elencou as razões para considerar melhorar isso aqui, que está apresentou impugnação em que apresentou, então vou deixar apontado aqui, em que apontou as razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram sintetizadas nesses termos abaixo aqui pela decisão recorrida. O contribuinte tratava de inviabilidade de sigilo fiscal, hipótese de incidência do imposto de renda, tratava ainda de arbitramento de multa e equidade tributária, enfim. Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia de Julgamento considerou improcedente nos termos da ementa que eu reproduzo abaixo, e ciente do lançamento, o contribuinte tempestivamente formalizou o recurso voluntário de folha 1905 a 1938, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de primeira instância.
sobre a inviolabilidade do sigilo bancário, após breve histórico da ação fiscal, a peça de recursal inicia a apresentação de suas razões pela alegação de incompatibilidade da Lei Complementar 105 e do Decreto 3.724, com os termos da Constituição Federal, ao permitir ao fisco violar seu sigilo bancário. Ademais, afirma que é absurda a exigência de comprovação de fatos ocorridos há mais de 4 anos e ainda aproveitar-se desta dificuldade para devassar os dados bancários do contribuinte. Eu ponho aqui que a matéria em tela dispensa desde que este relator trate de todos os argumentos colacionados pela defesa deste tópico, seja porque a obrigação de guarda dos documentos somente deixa de existir apenas quando extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento, seja porque o Conselho Administrativo não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, seja porque, em conformidade com os termos da Lei 105, já foi a conformidade da Lei 105, a Constituição Federal, já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal no RE número tal. Eu vou apontar aqui também, em que se concluiu que a lei complementar não ofende o direito ao sigilo bancário, sem nada a prover. Aqui hipótese de incidência de imposto de renda, e aí são vários itens que o contribuinte acabou colocando, eu juntei porque entendi que os temas são correlatos, né? Conceito de renda e proventos de qualquer natureza, base de cálculo do imposto de renda, movimentação financeira. Nos tópicos acima, a defesa colaciona robusta análise teórica do imposto sobre a renda e conceitos correlatos para concluir que, para fins de ocorrência do fato gerador, há de ocorrer a disponibilidade econômica ou jurídica ou de proventos de qualquer natureza, defende-se interpretar os conceitos nos termos da Constituição Federal, de modo que a exigência não recaia sobre mera receita, sem necessário cotejo com as despesas necessárias à sua geração. Sintetiza que, no caso em tela, não restou demonstrada a origem do numerário, nada está comprovado documentalmente, não há demonstrativo analítico, apenas somatórios, mensagem de movimentação financeira evidenciando que a autuação guerreada fundou-se em mera presunção. A seguir, o recorrente apresenta algumas considerações relacionadas aos motivos que levaram à movimentação de valores em suas contas bancárias e de seus pais, afirmando que tal movimentação apenas favoreceu a própria empresa Blumenthal, empresa familiar. Assim, conclui que houve apenas repasse de valor às contas de pessoas físicas, não evidenciando disponibilidade econômica ou jurídica que pudesse ser considerado fato gerador. E a família tem uma empresa e ele alega que aquelas movimentações eram movimentações que beneficiavam essa empresa e que não evidenciavam disponibilidade para ele. Resume seus argumentos afirmando a ilegalidade do auto de infração por não haver norma jurídica que contemple a movimentação financeira como fato gerador de tributo, e a título de mera argumentação, pleiteia que a tributação incida sobre a utilização efetiva dos recursos por cada pessoa física ou jurídica envolvida. Então, ele fala, então, se ainda assim for mantido, tributa só o que eu utilizei. Então, sintetizadas as alegações recursais nos termos acima agrupados, há de se ressaltar que não se pode confundir disponibilidade de recursos para fim de ocorrência de fato gerador do imposto de renda com acumulação de riqueza, afinal, o tributo em discussão incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza e não sobre o patrimônio. No caso em que pessoa física, como regra, o simples transferimento de renda é suficiente para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu beneficiário, tampouco se será suficiente para a acumulação de patrimônio. Tanto é assim que não é necessário que o fisco comprove o consumo dos valores, conforme súmula CARF 26. O cotejo entre as receitas e despesas elas necessárias é até possível apenas nos casos previstos na Lei 8.134, em que ela prevê a possibilidade de, em casos específicos, né, caso o contribuinte recebe rendimentos do trabalho não assalariado, ele possa deduzir os valores das despesas, né, para a oferição desses... É o tal do livro caixa, né? Então, entretanto, no caso dos autos, não restou comprovada a origem dos valores que pudesse demonstrar que demonstrar o cabimento de tais deduções. No que tange ao lastro legal para autuação em comento, no exercício da atividade relacionada à constituição do crédito tributário de forma obrigatória e vinculada, nos termos do 142, é devido à autoridade verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo. No caso em comento, é inequívoco que caminhou bem a autuação, já que os elementos apresentados pelo contribuinte não contribuíram para se chegar à essência das operações de que resultaram a autuação. Aí eu cito aqui o 42, falo algumas coisas aqui ainda sobre o 42 que eu sempre comento.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isso, caberia ao contribuinte demonstrar a natureza dos ingressos para que se pudesse aferir a que regras de tributação deveriam incidir sobre tal numerário. Não obstante, a estratégia da defesa se limitou a tratar de questões conceituais ou teóricas, deixando de aproveitar a oportunidade para aclarar a origem e a natureza dos valores movimentados nessa espécie de ajuste familiar que evidencia clara confusão patrimonial incompatível com o que se espera de uma adequada administração patrimonial. Preciso mudar aqui que apareceu 2 vezes aqui, né? Assim, não há elementos que apontem inequivocamente qualquer mácula no lançamento fiscal, sendo certo que a falta de organização do contribuinte contribui para tal desfecho, em particular pelo montante movimentado, que deveria ensejar a maior preocupação no controle da atividade empresarial da família. Ademais, sendo este um órgão integrante da estrutura estatal de verificação do cumprimento de obrigações tributárias, ainda que se possa conceber que parte das alegações do contribuinte seja expressão da verdade, o acolhimento de tais argumentos sem a correta comprovação documental seria uma espécie de incentivo à desordem tributária pelos demais administrados. Por fim, tendo o lançamento observado estritamente os preceitos legais, não se pode conceber um retorno ao início do procedimento fiscal para verificar como se deu a utilização dos valores entre os titulares da família das contas auditadas. O momento certo para que os interessados demonstrassem a origem, e se fosse o caso, a titularidade de terceiros de valores ingressados em contas de depósito, se isso quando devidamente intimados não apresentaram os elementos solicitados pela fiscalização, assim nada a prover. Aqui eu falo sobre habitamento de multa, fixação de multa, vedação ao confisco, as razões recursais sintetizadas aqui, temos que o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade e ainda a avaliação quanto ao efeito confiscatório de uma imposição é uma diretriz que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao agente fiscal avaliar a eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio do contribuinte, tudo por conta da atividade vinculada obrigatória de constituição do crédito tributário. A multa de ofício está devidamente prevista em lei. Quanto à aplicabilidade da equidade, a qual tem lastro no 108 do CTN, como bem pontuado pela decisão recorrida, não há lacuna na legislação tributária que permita sua utilização no caso dos autos. Portanto, o CAF não é competente para se pronunciar, considerando o caráter vinculado da atividade administrativa e ainda considerando a previsão expressa da penalidade, nega o provimento ao recurso voluntário. Com relação a pedidos de perícia, já na indicação de pedidos, a defesa requer a produção de prova pericial, o qual deve ser de plano indefinido, já que, conforme visto no curso presente voto, o ônus para de aclarar a origem dos créditos tributários, dos créditos bancários, é do recorrente. Com a ressalva de que, se quisesse, teria tido tempo suficiente para produzir as provas que entendesse necessárias, já que a atuação se deu em 2010 e até o presente momento não houve qualquer manifestação do interessado em complementar a defesa. Naturalmente, se observado o parágrafo 4 do 16 de 70.235, que é aquela indicação de impossibilidade de apresentação anteriormente. Assim, por tudo e contra os autos, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, senhores. Considerações? Todos esses processos aqui que como falei já ontem, né, são processos que eu já julguei há algum tempo. Essa decisão que eu comentei do Supremo, eu chamei a atenção né, do julgamento do recurso que passei até para vocês, isso ocorreu agora, tem uma semana, 10 dias, então certamente eles esse conteúdo não foi contemplado também nos meus votos aqui não, tá bom? Então, não tendo considerações, podemos ir ao voto? Então, como vota conselheira Débora? Acompanho. Como vota Douglas? Acompanhe, presidente. Clarita? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, então eu também me acompanho, né? Acordo as membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário formulado pelo contribuinte Silvio Osni Vieira Júnior nos autos do processo final 2010-44 e item 76. Processo seguinte, também de minha relatoria, processo do contribuinte Valério Ferreira Simões, item 77, como disse, final 2008-39.
também um recurso voluntário em que o contencioso tem origem no auto de infração, em que se apurou omissão de falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital, apurado na alienação de imóveis não declarado, e ainda omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. O contribuinte apresentou a impugnação, questionou aqui direito ao contraditório ante a defesa, nulidade do auto de infração com aplicação da súmula do 182 do TFR, que é a questão de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, né? Passa pela existência de um acréscimo patrimonial, fala sobre exercer o contribuinte a atividade de que decorre recebimento de rendimento, trabalho não assalariado, tendo direito a deduzir despesas do livro caixa, embora não as tenha escriturado no livro caixa por não ter sido orientado. Afirma não haver lei que regula o imposto, a previsibilidade quanto à tributação da atividade constante da atividade comercial da pessoa física quando a mesma não escritura livro caixa. Aqui ele faz um argumento até que eu nunca tinha visto. Ele fala assim, olha, como no ITR tem a possibilidade, tem a previsão de que quando o camarada não escritura o livro caixa tributa 20%, ele diz que aqui não tem essa possibilidade. Como não tem essa previsão, tem que usar aquela analogia para tributar 20% também a receita que fosse submetida, né, fosse possível dela ser abatido o livro caixa quando ele não fizer essa dedução. Enfim, aqui são vários argumentos, eu vou passar por eles, porque alguns já até perderam objeto, mas a DRJ debruçada sobre a matéria, entendeu que a impugnação do contribuinte foi improcedente. As razões estão sintetizadas aqui na ementa que eu transcrevo. E, após ciência do contribuinte, do acordo da DRJ, ele formalizou o recurso voluntário tempestivamente, em que apresentou razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de primeira instância, e as quais eu vou detalhar no curso do meu voto. A defesa inicia atacando a conclusão de decisão recorrida de que não foi contestado o ganho de capital na impugnação, já que questionou a dupla tributação. Na verdade, aqui o contribuinte questiona o seguinte, ele falou assim, olha, a DRJ fala assim, olha, isso aqui ele não questionou o ganho de capital, então isso aqui é matéria não questionada, pronto, é definitiva. E ele alega isso, ele fala assim, olha, mas eu questionei dupla tributação, porque em algum momento ele fala que créditos seriam decorrentes da alienação de determinado imóvel, que estariam ali dentro, e que, portanto, ele entende que ali ele questionou o ganho de capital. Então, sobre esta matéria, não há nada a ser dito, já que a afirmação de não oposição ao ganho de capital apurado decorre da própria peça impugnatória, folha 133, ficando bem claro no relatório acima reproduzido o argumento relacionado à dupla tributação. Ou seja, o contribuinte questiona a dupla tributação, sim, mas ele abre um link para falar assim, olha, eu não tenho nada a questionar sobre o ganho de capital. Tá? Então, ele não questiona o ganho de capital. Ele fala até que pode ter havido, né, dupla tributação, porque esses créditos podem estar nos valores considerados ativos, mas eu boto, a defesa afirma que consta dos autos de documentação que demonstra que depósitos em sua conta corrente derivam de negócios de compra e venda de imóveis, e caso o fisco não tenha perspicácia para identificar tal informação, não pode imputar-lhe ocultação de receita. Sustenta que não há na legislação previsão para aplicação de penalidade tão gravosa para quem deixa de escriturar livro caixa, o que é previsão analógica para arbitrar a base de cálculo na razão de 20%, devendo-se, no caso concreto, interpretar a lei de forma mais favorável ao contribuinte. Afirma que a disponibilidade econômica ou jurídica demanda a identificação do acréscimo patrimonial e que a obrigação do contribuinte seria tão só declarar os saldos existentes em conta bancária em 31 de dezembro, superiores a R$ 140, evidenciando que não há qualquer preocupação do legislador quanto aos depósitos ocorridos no curso do ano. Alega que o artigo 8º da 9.250 estabelece que a base de cálculo é a diferença entre a soma dos rendimentos e as deduções nele previstas, sendo absurdo o arbitramento referido ao imposto sem ocorrência do fato gerador, faz considerações sobre o conceito de renda, aduz que no caso do trabalho não assalariado pode ser deduzido da base de cálculo as despesas de custeio, pagas necessárias à manutenção da fonte pagadora, argumenta que a falta de escrituração de livro caixa autoriza a aplicação da analogia para arbitrar essa base de cálculo conforme previsão contida para apuração do resultado da atividade rural, ou seja, 20%.
E aí eu faço aqui novamente as conotações, as colocações aqui relacionadas à legislação que rege a matéria, e eu boto, como se vê, assim, clara preocupação da legislação com créditos ocorridos em contas de depósito no curso do ano calendário, sendo certo que a exigência tributária recai sobre o valor creditado em conta bancária cujo beneficiário não comprove por documentação idônea a sua origem. Assim, o que está sendo tributário não é tão só a movimentação financeira, mas o valor do qual o contribuinte foi beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo recebeu. A súmula TRF-QFR 182 não empresta seus efeitos da demanda sob análise, já que editada em outro cenário normativo, o tributo não foi lançado exclusivamente, como disse, né, sobre valores de depósitos identificados. Nos termos da Lei 9.250, a incidência do tributo sobre a diferença entre a soma dos rendimentos e as deduções foi devidamente observada no lançamento sob apreço, já que o contribuinte, em sua declaração de rendimentos, optou por utilizar o desconto simplificado. Por outro lado, não se pode confundir disponibilidade de renda com acumulação de riqueza, afinal, o tributo em discussão incide sobre a renda e proventos e não sobre o patrimônio. São várias outras considerações que põem mais à frente. Não restou, no caso dos autos, não restou comprovada a origem dos valores que pudesse demonstrar que o cabimento de tais deduções, né? Aqui eu tenho que corrigir tal qual o processo anterior. Tampouco existe qualquer tipo de controle e comprovação das supostas despesas, o que evidencia a improcedência de qualquer alegação sobre a necessidade de excluir da base de cálculo do tributo lançado os dispêndios posteriores, com a ressalva de que, não sendo comprovada a origem das entradas, sequer é possível de se aferir que os dispêndios são necessários à percepção da receita ou para a manutenção da fonte pagadora. Eu não sei de onde veio, como que eu vou fazer o link para saber se eventuais despesas que ele tenha seriam necessárias à manutenção daquela fonte, né? A falta de comprovação da origem dos créditos, da mesma forma, impede que se identifique uma eventual parcela da receita já tributada na apuração do ganho de capital. Da mesma forma, como ele questiona que há uma bitributação, né, uma dupla tributação nos valores que seriam decorrentes do ganho de capital, se ele não consegue demonstrar de onde veio, eu não consigo saber qual é o valor relacionado àquela operação que ele disse que operou e que, inclusive, reconheceu o ganho de capital. Inaplicável a tributação por analogia com a legislação relativa ao resultado da atividade rural, já que tal instituto somente é cabível na ausência de disposição expressa nos termos do 108 CTN, o que não é o caso dos autos, já que a tributação em comento está claramente evidenciada nos excetos acima reproduzidos das leis 9.250 e 9.430, as quais tratam expressamente da forma de apuração em tela e ainda estabeleceu presunção de omissão de rendimento, deixando clara a intenção de evidenciar que o titular da movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de identificar a fonte do recurso, deixasse para o fisco, evitar que ele deixasse para o fisco a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em conta de depósito. Improcedente o pleito para desconto legais do ganho de capital, incidente sobre bens de pequeno valor. Os demonstrativos inseridos a partir de folha 88 não indicam que tenha havido qualquer apuração sobre bens de pequeno valor, sendo certo que, se a defesa pretendia ver excluída da base de cálculo composta pelos depósitos de origem não comprovados valores relativos à venda de tais bens menores, haveria de demonstrar individualmente quais seriam tais ingressos naturalmente relacionados à documentação comprobatória. Assim, o pleito de redução do débito para fins de parcelamento, por final, ele fala assim, não, reduz o débito aí para eu parcelar. Eu ponho aqui que é um tema que escapa à competência deste colegiado, devendo ser submetido à unidade responsável pela administração do tributo, e, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não, presidente. Então, podemos dar o voto. Como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Fernanda? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores, assim acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formalizado pelo contribuinte Valério Ferreira Simões no processo final 2008-39, item 77 da pauta. Processo seguinte, item 78, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro, recorrente Tarcísio Montagna, por
favor, conselheiro, fique à vontade. Item 78 da pauta, processo final 2009-57. Ok. Bem, esse também é mais um caso de depósito bancário. Vou esperar abrir aqui. Mas aqui é um pouco diferente. Os fatos aqui envolvendo o contribuinte. É o seguinte: é um recurso voluntário contra a decisão da RJ de Fortaleza, que julgou procedente o lançamento de imposto de renda da pessoa física, que teve origem na omissão de rendimento descaracterizado por depósito bancário sem origem comprovada. No termo de verificação fiscal, afirma que, paralelamente à investigação quanto aos extratos bancários, a autoridade lançadora esclareceu, em princípio, que buscou investigar a condição de residente fiscal do contribuinte. Na ocasião, entendeu que o recorrente não comprovou sua condição de não residente no Brasil, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 208, de 2002. Assim, o recorrente foi intimado e reintimado a apresentar os extratos bancários de suas contas mantidas em diversas instituições. Com os extratos em mãos, a autoridade elaborou planilhas individualizando os créditos nas seguintes contas bancárias, que eu citei. Em suas justificativas, o contribuinte alegou inicialmente que os recursos recebidos nessas contas são de origem própria para custear suas despesas com a estadia no Brasil. Posteriormente, alegou que as quantias depositadas eram pagamentos recebidos diretamente por clientes de sua empresa, frutos de negociações em virtude da inadimplência dos referidos clientes, além de informar que todas as quantias e a totalidade da movimentação era de sua inteira responsabilidade. Contudo, não apresentou documentos para comprovação das alegações. Então, a fiscalização entendeu que as divergências nas justificativas apresentadas, alinhada à ausência de prova documental, implica a impossibilidade de reconhecer a origem do depósito mantido nas contas. Ademais, esclareceu que o recorrente, no período de 2002 a 2005, percebia rendimentos mensais tributáveis pagos pela empresa Verona Garden, tendo sido efetuado pela mesma recolhimento do imposto de renda na fonte, código 0561, que é o trabalho assalariado, o que caracterizaria o contribuinte como residente fiscal no Brasil, nos termos do artigo 2º, inciso 3º, a linha B, item 1 da Instrução Normativa 208. Na impugnação, ele alegou o seguinte, que é estrangeiro de origem italiana, que no ano calendário de 2004 possuía vínculo temporário, estava na condição de não residente, permaneceu naquele ano no Brasil por 79 dias e exercia o cargo de gerente delegado da empresa Verona Garden, representando a empresa Saxon Trust norte-americana e sócia da empresa Verona Garden. Passou a ter visto permanente somente no ano calendário de 2005. O depósito bancário não caracteriza fato gerador, o depósito bancário pertence à empresa Verona Garden. O impugnante, à época, não tinha a obrigação legal de realizar ajuste anual de renda, no caso de a declaração de imposto de renda, ele quis dizer. E, como narrado no termo de verificação fiscal, o impugnante foi gerente delegado da empresa Verona Garden, não obstante alheio ao quadro social da referida empresa. Mais adiante, a autoridade fiscal alegou, a autoridade fiscal utiliza dois parâmetros contraditórios entre si, suscitando-os à medida que um ou outro prejudica o impugnante simultaneamente. Perceba, nobre julgador, que, segundo o termo de verificação fiscal, aí abre aspas, no período de 2002 a 2005, o fiscalizado percebia rendimentos mensais tributáveis pagos pela empresa Verona Garden, tendo sido retido o imposto de renda, tal. E, simultaneamente, porém, reconhece textualmente, em função das provas carreadas, cópia do contrato social da empresa Verona Garden, que o impugnante era, em verdade, gerente delegado, inviabilizando a tese do vínculo de emprego e do trabalho assalariado. Nesse sentido, completamente inaceitável, sob pena de afronta à primazia da realidade. Enfim, a direção da empresa usou esse artifício para tentar a expedição do visto permanente, muito embora não tenha atingido a finalidade, salvo por meios posteriores e idôneos, e a condição de assalariado, portanto, foi feita por orientação da empresa, que procedeu ao trâmite e efetuou os recolhimentos. A exigência, por conseguinte, sob a alegação de que este se baseou apenas em depósitos bancários com base em simples presunções, não comprova
a efetividade da obtenção de renda. Enfim, a alegação, né, comum que a gente vê. Na decisão da DRJ, ela julgou procedente o lançamento e, no recurso voluntário, ele praticamente reiterou os argumentos da impugnação. Eu aqui esbarrei nessa preliminar, sabe? Eu fiquei um pouco pensativo se ia, não ia, enfim, mas eu entendi aqui essa questão da condição não residente dele. Acho que esbarraria aqui nessa questão. Aqui eu começo o voto afirmando que, apertada a síntese, o recorrente alega que sua condição de não residente fiscal no Brasil, no ano calendário objeto do lançamento, é causa extintiva do presente auto de infração ante a competência do fisco brasileiro cobrar o referido tributo. A DRJ entendeu que o contribuinte, no ano calendário 2004, já possuía residência fiscal no Brasil. Isso porque, apesar de apenas ter obtido o visto definitivo em 2005, no ano 2004 ele possuía um vínculo empregatício com a empresa no Brasil, o que o caracterizava como residente para fins fiscais, nos termos do artigo 2º, inciso 3, a linha B, inciso 1 da Instrução Normativa 208 de 2002. Para comprovar sua residência fiscal italiana, à época do lançamento, o recorrente apresentou declaração de folhas 88 e 90, atestando que no ano 2004 apenas permaneceu por aproximadamente 80 dias no Brasil, e a cópia do seu passaporte atestando que o visto permanente apenas foi concedido em setembro de 2005. Pois bem, entendo que merece reforma a decisão da RJ. É que no âmbito do direito tributário internacional, a residência fiscal de um determinado contribuinte é fruto da existência de elementos de conexão entre ele e o país que pretende tributá-lo. No Brasil, os referidos elementos de conexão que ensejam a atribuição à residência fiscal são aqueles elencados pelo artigo 2º da Instrução Normativa 208. Dentre elas, a existência de vínculos empregatícios, a residência no país em caráter permanente ou a permanência no Brasil com visto temporário por mais de 184 dias consecutivos. Aqui eu transcrevo trecho da Instrução Normativa. Contudo, apesar de ser prática internacional a adoção de elementos de conexão relativamente objetivos, é bastante comum que uma mesma pessoa física se enquadre simultaneamente como residente fiscal em mais de um país. Visando regulamentar essas situações, as nações firmaram convenções internacionais a fim de evitar a bitributação. Tais convenções sobrepõem a legislação tributária interna, conforme determina o artigo 98 do CTN. Ou seja, apesar do artigo 2º, inciso 3, a linha B, número 1 da Instrução Normativa 208, determinar que o contribuinte que possuir vínculo empregatício no Brasil será considerado residente fiscal, isso nem sempre é verdade, haja vista as normas de eventual acordo internacional de bitributação se sobrepõem à legislação interna. E aqui no presente caso, no caso a relação Brasil e Itália, essas nações entre as quais foi firmada a Convenção Internacional para evitar a bitributação. A referida convenção foi integralizada no Brasil através do decreto 85.985 de 81, que em seu artigo 4 assim dispõe. Aqui eu cito, eu transcrevo, e abaixo eu afirmo o seguinte: é possível verificar da norma acima que existem elementos que devem ser utilizados para definir qual dos países será competente para tributar o contribuinte nos casos em que a pessoa física for residente em ambos os estados contratantes. São eles: habitação permanente, centro de interesses vitais, permanência habitual, nacionalidade e, por fim, comum acordo entre as nações. No presente caso, desde o início da fiscalização, o contribuinte comprovou que obteve habitação permanente no Brasil apenas em setembro de 2005. Ou seja, mesmo que o recorrente também seja considerado residente no Brasil no ano 2004, por força do artigo 2º da IN, já citado, nesse citado ano era inequívoco que sua habitação permanente era na Itália e não no Brasil. Deste modo, para atrair a tributação para o Brasil, a fiscalização deveria ter comprovado simultaneamente as seguintes condições: a residência fiscal, com base nas normas previstas no artigo 208 de 2002, o que foi feito, e, em segundo lugar, que o Brasil era o Estado competente por força das condições estabelecidas no Acordo de Tributação, cujas normas em matéria tributária sobrepõem as normas internas. Tais condições não foram atendidas. E, em razão disso, eu coloco lá embaixo que, em momento algum, a fiscalização comprovou que o recorrente possuía habitação permanente no Brasil em 2004, tampouco comprovou que o Brasil estava no centro de seus interesses vitais, como afirma o Acordo para evitar a bitributação. Por outro lado, o recorrente comprovou que apenas em 2005 pleiteou mudança definitiva para o Brasil
bem como também comprovou que sua permanência habitual no ano 2004 foi a Itália, ante a certidão demonstrando que o contribuinte passou apenas 79 dias no Brasil. Portanto, reconheço a condição de não residente fiscal no Brasil do recorrente no período de atuação. Então, eu entendo que, nesse caso, a tributação eventualmente devida seria devida à Itália, não cabendo ao fisco brasileiro cobrar esse imposto. Portanto, dou provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nesse caso, Rodrigo, ele comprova que a habitação permanente dele era a Itália. Ele é italiano, comprova que a habitação permanente. Ele, em 2004, ele tem uma certidão da Receita Federal mostrando os ingressos e saídas deles aqui. Ele passou 79 dias no Brasil e que o passaporte dele, quando ele conseguiu o visto permanente, foi em 2005. E esse fato do visto permanente é inequívoco, né? Tanto é que está no termo de verificação fiscal. Somente a partir de 2005, e a DRJ também entendeu que os 80 dias, 79 dias que ele passou no Brasil, em 2004. Ele era diretor dessa empresa aqui? Ele afirma... Oi? A minha dúvida é a seguinte: primeiro, ele tinha um vínculo com uma empresa, um vínculo empregatício aqui. Nos termos da IN lá, ele tem, mesmo não chegando aos 184 dias, ocorrendo o vínculo, né, antes de completar os 184 dias, ele passa a condição de residente. Então, aí você vem para o decreto, né, 85985, e aí falando, será considerada como residente no estado contratante em que disponha de uma habitação permanente. Não é em que ele habite permanentemente, ele disponha de uma habitação permanente. Essa habitação permanente, eu posso dizer que um camarada que está no território nacional com vínculo empregatício, ele não tem uma habitação permanente, ou seja, ele fica cada dia num lugar qualquer. Eu não quero saber onde que é, pode ser um hotel, pode ser qualquer coisa, né? Mas nesse momento ele está permanentemente aqui, porque ele tem um vínculo aqui, por mais que ele não tenha passado os cento e tantos dias, né? A outra questão é, qual era a função dele nessa empresa? Porque os pagamentos a estrangeiros, se eventualmente o contribuinte que não tem a residência, eles são tributados exclusivamente na fonte à ordem de 15%, entendeu? Então, o contribuinte, digamos que ele fosse um administrador dessa empresa, o que normalmente acaba ocorrendo, né? O camarada vem de fora para exercer uma função relevante. Aí ele não tributa como não residente e também não quer tributar como residente. Né? Então, eu não sei. Então, para mim, o que ele faz na empresa, para mim, é relevante, porque eu vou tratar, e aí eu vou fazer aquela analogia lá com que a gente decide nos casos em que administradores, a gente exige que eles comprovem o recolhimento. Porque não faria sentido ele não recolher e depois querer se beneficiar do imposto retido na fonte, né? Ou seja, se beneficiaria como sócio, como administrador duas vezes. Nesse caso aqui, se a condição dele era de não residente, ele deveria ter tributado isso a 15%. E tributou definitivamente, exclusivamente na fonte. Não, então, assim, o que houve foi a tributação normal mesmo, de sujeita a ajuste, tanto é que ele apresentou a declaração de imposto de renda. Pronto. Mas aí ele diz que isso aí foi meio que um artifício da empresa, que na verdade ele não é empregado, ele é um gerente, como a própria... É estatutário, né? Deve ser um diretor estatutário, um troço semelhante. Isso, não tem provavelmente sim. O vínculo é estatutário, né? Assim, eu não sei se quando esse contrato disponha de uma habitação permanente, eu poderia excluir esse cara daqui.
E se ele dispõe de habitação permanente em ambos os estados, será considerado como estado contratante, residente no estado contratante, da qual suas ligações pessoais e econômicas sejam mais estreitas. Tem outra indicação aqui que ele ganhava mais lá fora, ou seja, o cerne da sua fonte de rendimento é maior no exterior do que aqui, né? Porque senão ele com vínculo aqui. Então, assim, eu não sei, eu realmente tenho dificuldade de ver esse não domicílio dele aqui, né? Então, no caso aqui, a habitação não seria, no caso, o visto permanente aqui, aquela questão do... Não, não, tanto não que ele tenha uma habitação permanente, né? E me parece que quando ele tem um vínculo e ele está ficando aqui uma boa parte do ano, por mais que não tenha ficado o ano inteiro, e eu não sei nem quanto que foi, de repente ele ficou os 79 dias, mas foi os últimos 79 dias do ano, não entrei nesse detalhe, né? E porque ele ali continuou a ponto de pegar o visto permanente. O visto permanente é um processo, né? Você não chega ali, entra assim lá na alfândega, você fala assim, eu vou ficar aqui direto, visto permanente. Não é assim, né? É um processo, um procedimento que uma sequência de procedimentos que você vai precisar, pelos quais você vai precisar passar até você ser beneficiado com esse reconhecimento, né? Com visto permanente. Você pode ficar aqui indefinidamente. A Entendi, própria então. legislação, a IN, ela fala que ingressa no Brasil com visto temporário, que foi o caso dele, para trabalhar com vínculo empregatício na hora da chegada. Ou seja, se ele vem com vínculo temporário, mas já para trabalhar com vínculo empregatício, ó, beleza. Agora, se ele vem com vínculo sem, ele vem com vínculo com visto temporário, mas sem nenhum vínculo empregatício, beleza. Mas na data da obtenção do visto permanente ou do vínculo empregatício, se ocorrido antes do 184, ou seja, se ele fica 184, adquire a condição de residente. Se antes disso ele entra como permanente, recebe o visto, passou ali a ser residente. Se antes disso ele entra como permanente Um e temporário. E de assumir. emprego, aí ele também, mesmo antes dos 184, ele passa a condição de residente no Brasil. E essa situação que o senhor bem colocou ali da tributação exclusiva, eu acho que aí já ficou bem caracterizado se a própria empresa já recolheu o imposto como um vínculo empregatício. Se ele não tivesse assim, esse vínculo, seria uma tributação exclusiva, se ele não fosse assim, residente ou funcionário da empresa. Eu acho que ficou bem caracterizado esse ponto que o senhor colocou ali para mim, porque no primeiro momento até achei que estava lógico ali, mas daí, analisando essa situação mesmo, o próprio contrato da empresa ali fala que ele foi nomeado gerente delegado, e ele assina conjuntamente com o sócio lá. Então, me parece que está bem caracterizado mesmo, que na verdade ele já era residente. Assim. Então, no caso, porque assim, eu fiz toda a minha argumentação baseada aqui nessa questão da habitação permanente, né, fazendo o vínculo disso como se fosse né, o visto permanente que ele obteve. Mas aí, né, com essa leitura, às vezes quando a gente lê sozinho uma coisa, né, a gente interpreta de uma maneira diferente, né? E aí, quando a gente tá aqui, faz uma outra leitura numa visão um pouco mais, né, em conjunto aqui, vê que realmente cabe outra interpretação para o que significa essa habitação permanente. Talvez realmente o que então pode significar uma habitação permanente é realmente um emprego no local. Isso aqui já caracterizado, não precisaria passar por todo um procedimento de obtenção de visto permanente para somente ter habitação permanente, né? Bastaria ter um emprego. E aí, dito isso, eu acho que realmente esse acordo para evitar a bitributação não se aplicaria, ou se aplicaria para confirmar que ele tem realmente um vínculo aqui, né, um centro de interesses vitais, enfim, né?
Ele não mostra nada que ele tem na Itália, absolutamente nada, simplesmente não tem como a gente dizer que tá mais concentrado lá do que aqui. Então, o fato dele ter um emprego aqui talvez caracterizaria essa habitação permanente. E aí, então, pessoal, o que é que eu faço aqui? A gente parte para esse segundo ponto que Débora e o doutor, né, Carlos Alberto estavam comentando, né, essa questão dos valores que ele pagou. Assim, por mais que ele tenha dito, então, que foi um artifício da empresa para agilizar o processo de visto permanente dele, de ter colocado ele como empregado, que na verdade ele não era empregado, ele era gerente delegado, tal, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Se a empresa recolher o imposto com base assalariado, é porque ele era empregado. Se não tivesse feito isso, teria feito a tributação exclusiva, né, de 15%, né, do valor, se ele fosse um estatutário. Como não foi isso que ocorreu, então acho que a condição aqui se enquadra realmente na instituição normativa para considerar o residente. Dito isso, eu mudo aqui essa preliminar, né, do voto, e entendo que realmente com essas razões que eu acabei de dizer aqui, que ele realmente poderia ter sido tributado aqui, e no mérito não tem o que fazer, ele diz que os valores são da empresa, mas é absolutamente falta de prova. Absolutamente não tem um documento mostrando nada aqui nos autos de que os depósitos seriam da Verona Garden, como ele alega, tal, que seria, na verdade seriam de clientes da Verona Garden que pagou, os inadimplentes que depositavam na conta dele, mas enfim, né, são alegações desprovidas de qualquer documentação probatória. Então, diante disso eu mudo aqui meu voto, tá, para entender, vou ajustar essa preliminar aqui, para dizer que ele possuía residência fiscal aqui no Brasil e, no mérito, não há documentação comprovatória para sustentar suas alegações. Portanto, eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok. Tem mais um detalhe que eu acho que poderia robustecer essa questão, Rodrigo, é que a própria conduta do contribuinte de reconhecer que houve um artifício da empresa seria o contribuinte se beneficiar da própria torpeza, porque se a gente acaba com o lançamento dele aqui, que ele mesmo, que era gerente da empresa lá, e ele fez isso para se beneficiar de alguma outra forma lá para facilitar a vida dele no curso da obtenção do visto temporário, né? Aí agora ele mesmo constrói essa narrativa para agora falar assim, não é não. E aí não tributa nem de um jeito nem de outro. E o benefício, né, esse benefício, em razão do seu próprio procedimento inadequado, decorreria de você não tributar nada. Né? Você acaba não tributando nada, porque só uma parte do que ele declara um determinado valor, diz que teve imposto retido, teve valor a restituir. Em 2004, ele aponta endereço, Rua Moraes 820, Distrito Industrial, deve ser da empresa, porque é um distrito industrial. Mas ele coloca em 2005 também, existe 2005. Olha, nós estamos tratando do ano 2004, não é isso, Rodrigo? Isso, 2004. Foi em 2004. Ele tinha diversas aplicações no Brasil, diversas aplicações em renda variável, tinha saldo em conta corrente, tinha saldo em poupança,
tinha fundo de investimento, enfim. É bem difícil, né, a gente conceber. Ele tinha os bens e direitos dele passaram de 25 mil para 257 mil, ganhando só 57, né? Você vê que ele recebeu só como rendimento tributável 57, dos quais ainda teve 10 mil retido, 8, quase 10 mil retido na fonte, 9 mil e tal, e aumentou o patrimônio de 25 no país para 257 mil. Então, esse aumento patrimonial veio de algum lugar, né? E a gente está falando de investimentos efetivos aqui, né? Senhores, então, nesses termos, o conselheiro relator está negando provimento a recurso voluntário depois dos nossos debates. Alguém quer fazer mais alguma ponderação? Então, Caso, passamos ao presidente, voto. só voltando aqui, quando o senhor, só para pegar o gancho aqui, disse que esse artifício que ele utilizou seria se beneficiar da própria torpeza, porque ele Não teria pago os 15% sobre o valor que recebeu. não fez a tributação exclusiva, né, que é sobre o estrangeiro, e agora diz que foi um artifício, né, aqui dali. Sim, isso aí. Não agiu do jeito que eu criou. Vamos dizer que isso tenha de fato ocorrido. Ele criou uma história que era para se beneficiar do jeito, mas na hora que aquilo gera um ônus para ele, e na hora do ônus ele não interessa a história. O bônus ele recebeu, que foi a obtenção do visto. Agora o ônus ele não quer, né? Ele quer desconstituir o lançamento. E o lançamento tá nisso, ó, o acréscimo patrimonial, que você vê que ele acaba conseguindo, né, do ano para o outro, tributando um valor muito menor. E, enfim. Senhores, então passamos ao voto. O conselheiro relator, após as discussões, em que acabou se curvando aí ao entendimento expressado aí no curso dos debates. Alguém quer fazer alguma consideração a mais? Podemos ir ao voto? Então, como vota a conselheira Débora? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator. Então, no processo do contribuinte Tarcísio Montagna, item 78, final 2009-57, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Douglas, item 79, processo final 2007-61, contribuinte Van Shen Mei. Por favor, conselheiro Douglas. Esse daqui é um lançamento também, imposto de renda da pessoa física, nos calendários 2001, 2002, 2003, 2004. Também é depósito bancário de origem não comprovada. Deixa eu ver aqui. O contribuinte... Oi? Você é da Bicom Rio? Não é Bacon Rio, não. Tá bom. Esse daqui, agora eu não sei se é a contribuinte ou o contribuinte, mas ele apresentou impugnação, a decisão da DRJ manteve a autuação e aí apresentou recurso voluntário e alegou em apertada síntese, embaraço à fiscalização e quebra do sigilo bancário, cerceamento do direito de defesa, diligência e retificação da declaração, que não foi permitido, impossibilidade de lançamento com base em depósitos bancários e decadência. Com relação, aí eu o recurso foi tempestivo, apresentou aqui uma alegação com relação ao embaraço à fiscalização e
E aí eu tô na minuta que eu deixei aí, eu editei agora, na verdade, só para ficar mais claro, eu transcrevi um trecho aqui do termo de embaraço. Então, foi lavrado termo de embaraço à ação fiscal, folhas 34 e 35. Ele foi intimado para comprovar os valores mensais consignados como rendimentos isentos e não tributáveis, e tributados exclusivamente na fonte, informar os valores mensais de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, apresentar os status bancários de conta corrente, aplicações financeiras, cadernetas de poupança referentes a todas as contas mantidas nas seguintes instituições financeiras, respectivos valores movimentados. Informar e comprovar a origem dos depósitos bancários mediante apresentação de documentação à idônea, apresentar cópias dos contratos sociais, alterações posteriores, apresentar cópia dos comprovantes. Aí, transcorrido o prazo para a apresentação daqueles documentos, os mesmos não foram exigidos, impedindo os trabalhos de auditoria que se pretendia desenvolver. Aí, para que não houvesse alegação de excesso de exação, esta fiscalização resolveu conceder novo prazo para que os esclarecimentos, documentos e livros comerciais e fiscais acima relacionados fossem finalmente apresentados. Transcorrido o prazo concedido, através do termo de intimação fiscal retromencionado, os livros e documentos solicitados não foram exibidos, não acontecendo a apresentação dos documentos relativos às intimações por parte do contribuinte. E aí lavrou um termo de embaraço à fiscalização. Aí, com relação ao... Tem dele aí, ô Douglas? Em que folha está esse termo? Tem em que folha está esse termo? 34 e 35. E aí, assim, presidente, eu tô aplicando a súmula CARF número 33 por analogia, que fala o seguinte: a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só agravamento da multa de ofício. Na verdade, não tem multa de ofício não tem agravamento de multa, mas eu tô considerando que não restou caracterizado embaraço à fiscalização no caso. Agora eu não sei qual o efeito prático disso, né, no fim do dia, presidente. O Douglas, não tem. O efeito foi só a questão de pedir as informações diretamente para justificar a requisição de informações, a expedição da RMF. Porque, na verdade, o fiscal precisa intimar o contribuinte, por conta, inclusive, da súmula que você cita, né? O fiscal precisa intimar o contribuinte a apresentar o documento e só pode pedir esse RMF se, eventualmente, o contribuinte não apresentar, não atender a intimação. Não caberia fazer o agravamento da penalidade, porque aí você teria a penalidade duplicada. Uma, vou botar entre aspas, penalidade, né? Uma que seria a majoração da multa, outra seria a expedição da RMF. Mas, nesse caso, o fiscal falou assim: olha, eu te intimei, então estou lavrando esse termo, e, consequente, aqui, ó, na ocasião, foi o sujeito passivo advertido de que o não atendimento à intimação restaria caracterizado em embaraço, referido no artigo 845, com consequente quebra do sigilo bancário e ensejará o lançamento com as informações de que dispuser a repartição. Só isso. Isso está no termo está no último parágrafo da primeira folha do termo, e ela conclui no primeiro parágrafo da folha seguinte, né? Itens folha 34 e 35 do quadradinho. Então, não tem nada. Eu acho que não tem nada a prover aqui. De fato, o fiscal pediu, ele não apresentou, ele poderia ter feito direto, mas o fiscal diligentemente falou: eu vou lavrar um termo para indicar para o contribuinte. Eu falo assim: olha, eu chamei a tua atenção disso. Né? Tá. Não, é porque me chamou a atenção porque, assim, pode ser que nos outros casos eu não tenha nem... Acho que os contribuintes normalmente acho que nem questionam, né? E aí esse caso questionou, eu estava pensando em dar provimento, mas de fato restou caracterizado, não, né? Mas aí... imagina o seguinte: você vai dar provimento para quê? Sim. Não, então, na prática... Se ele não majorou pela falta de atendimento à intimação, não tem o que você excluir do lançamento. Sim, sim. Não, isso sim.
era só, não sei, eu fiquei na dúvida, porque eu fiquei pensando, sei lá, poderia ter uma requisição para fins penais por causa, não sei, aí eu falei, O resultado disso é exclusivamente a quebra do sigilo, e ele aponta isso. A quebra do sigilo e o lançamento com as informações de que ele dispõe. Ele aponta isso. Aí você colocaria, olha, o termo de embaraço decorre do não atendimento à intimação que de fato ocorreu e não resultou em nenhum reflexo no lançamento, além daqueles estritamente apontados pelo fiscal, que era a quebra do sigilo, que era o lançamento com base nas informações disponíveis, né? tá. E foi isso. Não, E tudo não tem bem. litígio nesse caso, né? Sim. Então tá. E aí, assim, aí as outras alegações são questão de quebra do sigilo bancário, que eu cito aqui o RE 601314 do STF. A questão do cerceamento do direito de defesa não restou caracterizado. O contribuinte fala de perícia, fala que, na verdade, teria que ir lá em loco para ver, porque, na verdade, assim, é uma produtora de cogumelos, aí ela recebe valores, é uma espécie de cooperativa, pega de um, pega de outro, e aí a questão da nulidade com relação à declaração retificadora também não tem o que prover, decadência foi dentro do prazo, no caso não tem pagamento nenhum, aplica 173 e está dentro dos 5 anos, e aí lançamento efetuado com base em depósitos bancários, aquela questão, né, falta de prova e tudo mais, além do RE do tema 842 do STF. Então eu estou aqui, aí a questão da multa de ofício também, pela legalidade. Então, eu estou negando provimento, presidente. E senhores, considerações? Não, presidente. E só ressaltando que o fiscal fez o requerimento lá e, mesmo assim, intimou o contribuinte a se manifestar depois. Ele lavrou o termo exclusivamente mesmo para fazer o. Embora ele tenha falado assim, de acordo com as informações de que dispõe, no momento que ele recebe o termo, ele intima o contribuinte, relaciona tudo e manda para o contribuinte para apresentar os seus argumentos. O contribuinte continua respondendo depois. Senhores, considerações adicionais? Só a questão da decadência de 2001, quando foi o lançamento? 2007? Isso, foi 6/12/2007. Não houve pagamento do imposto, né? Isso, não houve pagamento. Começaria a contar só em janeiro de 2003, né? Que é no calendário de 2001, declara em 2002, só poderia lançar em 2002, quanto em 2003, 4, 5, 6 e 7, até o final de 2007. E o Douglas apontou. Então, podemos ir ao voto, senhores? Como vota a conselheira Débora, a conselheira relator mais uma vez negando o provimento do recurso voluntário. Eu acompanho. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Fernanda. Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde o membro colegiado por unanimidade de voto e negar provimento do recurso voluntário. Processo seguinte, também de relatoria do conselheiro Douglas Jorge Francisco Freitas Filho. Por favor, conselheiro Douglas. Esse caso aqui... esse caso tem lançamento de imposto de renda pessoa física também, exercício 2002 e 2003. Comissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, recebido da pessoa jurídica. Basicamente é isso. Apresentou
Aí tem a omissão de rendimentos por depósito bancário. Ele apresentou impugnação, a decisão da DRJ manteve a autuação, contribuinte alegou em apertada síntese lançamento efetuado apenas com depósitos bancários, natureza confiscatória da multa, inaplicabilidade da taxa Selic, multa excessiva e inconstitucionalidade de algumas questões. Aí tem a questão do lançamento efetuado com base em depósitos bancários. Eu cito aí o RE 855649, que o presidente alertou aí da questão do artigo 42, não teve nenhuma comprovação das origens. Aí tem as matérias em que se aplica a súmula CARF número 2, então a alegação de confiscatoriedade da multa e cobrança, a ilegalidade da cobrança de juros com base na taxa Selic. Aí eu estou falando da aplicação da taxa Selic pela súmula CARF número 4, e aí tem a questão do agravamento da multa, ele não fala especificamente deste ponto, mas aí eu estou dando parcial provimento para reduzir a multa, presidente, para 75%, porque com base na súmula 133 do CARF. Basicamente foi por falta de prestar esclarecimentos. Ok. Senhores, considerações? Mas o lançamento também não teve uma omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício? Ele não questionou isso? Não impugnou. Aí não veio pra gente. Então é parcial, é só omissão. Né? No termo de constatação, é um dos mais pobres aqui que eu já vi com relação à capitulação da multa, né? Porque o contribuinte fala por infração capitulada, para a qualificação da multa, que ele fala por infração capitulada como omissão de receita, fica o contribuinte em curso no inciso 1 do artigo 150. É sujeito à multa de 150. Inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.137 de 90 e sujeito à multa de 150%. Ou seja, ele nem falou nada sobre dolo, não falou nada. A gente não sabe, ou seja, qualquer omissão de receita para ele seria cabível aqui a imputação da multa qualificada. Senhores, conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo ao percentual de 75%. Como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Eu também acompanho. Rita, conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok. Senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim no processo item 80 do contribuinte Jorge Francisco Freitas Filho, o resultado é o seguinte: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Processos 81, 82, 83, 84, 85 e 86, respectivamente, dos seguintes contribuintes: Terezinha de Jesus Cunha Massari, Usama Ferdinian, Vitor Ciaulis, Pacífico Lima Filho, Luiz Renato Provinciano Araújo,
são processos todos de relatoria do conselheiro Daniel. E, como já dito anteriormente, o conselheiro não pôde participar da nossa reunião de julgamento de maio, em razão de problemas de saúde, e assim os seus processos foram retirados de pauta e serão incluídos automaticamente na reunião de julgamento subsequente. Com isso, senhores, chegamos aqui ao fim, ao último processo da nossa pauta para esta tarde do dia 12 de maio, sendo certo que ainda passaremos pelo processo 72, que será julgado em outra gravação, já que é um processo que terá sustentação oral e a gente está atuando aqui, como nos permite a legislação de regência, a gente está antecipando o julgamento dos processos, já que tivemos muitos processos retirados de pauta, conseguimos trabalhar antecipadamente os processos desta tarde, do dia 12, ainda na manhã do mesmo dia 12. Portanto, fica o processo 72 para ser julgado efetivamente na parte da tarde, porque essa antecipação não pode trazer prejuízo à intenção do contribuinte de participar do julgamento, do contribuinte ou seu representante. Nesse sentido, eu solicito à senhora Amanda que nos apoia lá pelo CARF, que pare a gravação neste momento. Senhora Amanda, a senhora nos ouve? Escuto, sim. Eu pedi para parar a gravação, a senhora já parou? Vou parar agora. Por favor, obrigado.